Olá! Hoje a gente vai mergulhar um capítulo fascinante do Evangelho de Lucas, o capítulo 7. Tem muita coisa acontecendo aqui. Verdade. É um capítulo que mostra Jesus em ação de maneiras bem diversas, né? Exato. E começa logo com uma história forte lá em Cafarnaum. Um centurião romano, um oficial, com um servo muito querido que está, assim, à beira da morte. Sim. E o jeito que ele busca Jesus é interessante. Ele não vai pessoalmente, né? Primeiro, manda os anciãos judeus. E os anciãos até argumentam a favor dele, tipo, olha, ele gosta da nossa gente, até construiu nossa sinagoga. Mostra que ele tinha um bom relacionamento ali. Pois é. Mas aí, quando Jesus já está indo, o centurião manda amigos com outra mensagem. E essa mensagem, nossa, é de uma humildade e uma fé. Impressionante, né? Ele diz que não é nem digno de receber Jesus em casa. Exatamente. E aí vem a frase-chave. Mas diz só uma palavra e o meu servo vai ser curado. Ele entende a autoridade de Jesus. Tipo, como a autoridade militar que ele mesmo vivia. Que paralelo interessante. Ele percebe que a palavra de Jesus tem poder, não precisa da presença física. Isso. Uma percepção muito aguda vinda de alguém de fora, né? Um romano. Por isso que Jesus fica admirado. E Jesus fala isso claramente, né? Nem em Israel eu achei uma fé como essa. E o resultado? O servo é curado à distância. Uau! É um começo de capítulo impactante, mas logo em seguida a gente vê outra faceta de Jesus. Sim, a gente sai dessa demonstração de poder à distância e vai para Naim. Ali a cena é outra. É compaixão pura. Totalmente. Jesus encontra um cortejo fúnebre, uma viúva, perdendo o filho único. A dor ali é palpável. E a primeira coisa que Jesus faz é se dirigir à mãe, né? Não chore, é direto no coração da dor dela. Uhum. A compaixão dele é o que move tudo. Ele vai lá, toca o caixão, o que pela lei o deixaria impuro, é bom lembrar, Verdade. Ele quebra o protocolo. quebra, e aí ele comanda. Jovem, eu te digo, levanta-te. E o rapaz senta e começa a falar. Imagina a cena. O poder sobre a morte ali. Explícito. Mas vindo desse lugar de empatia profunda. E a multidão fica tomada de temor, mas também louva a Deus. Reconhecem que algo grande, divino aconteceu, que um grande profeta estava entre eles. Mas essa clareza sobre quem era Jesus, bom, não era para todo mundo, né? A gente vê isso logo depois com a dúvida que vem de João Batista. Pois é, João, que preparou o caminho, está preso e manda seus discípulos perguntarem: Você é aquele que a gente esperava? Ou devemos esperar outro? É uma pergunta forte. Super forte. E a resposta de Jesus é muito prática, né? Ele não dá um título tipo, sim, sou eu. Ele aponta para os fatos. Exato. Ele diz para os mensageiros, olhem ao redor. Vão e contem para o João o que vocês estão vendo e ouvindo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres se anuncia a boa notícia. A resposta está na ação, nas obras. E depois que os mensageiros vão embora, Jesus tece um elogio enorme a João Batista. Diz que ele é o maior entre os nascidos de mulher. Mas aí vem um mas, né? Ele diz que o menor no reino de Deus é maior do que João. Isso parece marcar uma virada. Sem dúvida, é a transição. O ministério de João foi crucial, o ápice do que veio antes. Mas Jesus está inaugurando algo novo, o reino de Deus de uma forma diferente. E nem todo mundo aceitou isso. É o que ele fala em seguida sobre como aquela geração reagiu. Os fariseus e os mestres da lei rejeitaram o plano de Deus para eles. Não se batizaram com João. Enquanto o povo comum, os publicanos, sim. E aí Jesus compara. São como crianças na praça. Nem o jeito mais austero de João, nem o jeito mais social de Jesus agradou a esses líderes. Criticavam os dois. Essa tensão entre aceitação e rejeição fica ainda mais visível na última cena do capítulo, eu acho. O jantar na casa de Simão, o fariseu. Ah, essa cena é riquíssima. Entra uma mulher conhecida na cidade como pecadora, e ela simplesmente ignora todas as convenções sociais. Totalmente. Ela vai direto em Jesus. Chora aos pés dele, lava com as lágrimas, seca com os próprios cabelos. Beija os pés sem parar e derrama um perfume caro. É uma demonstração de amor, de devoção, assim extravagante. Enquanto isso, o Simão, o anfitrião, está lá julgando em silêncio. Se esse homem fosse profeta, saberia quem é essa mulher. E Jesus sabe o que ele está pensando. Aí ele conta aquela parábola
dos dois devedores. Um devia muito, outro pouco, o credor perdoa os dois. Quem vai amar mais? Aquele a quem mais foi perdoado, claro. A lógica é direta. Precisamente, e Jesus aplica isso na hora. Ele contrasta a falta de hospitalidade básica de Simão, que não deu água para os pés, não deu beijo de saudação, não ungiu a cabeça dele. Detalhes que eram comuns, né? Cortesia básica. Exato. E contrasta isso com o que a mulher fez. A devoção dela nasceu de uma consciência do perdão que ela recebeu, ou que ela buscava ali com fé. E Jesus conclui para Simão: os muitos pecados dela foram perdoados, por isso ela amou muito. E para ela: a tua fé te salvou. Vá em paz. É a fé dela que é destacada de novo. É um padrão nesse capítulo, né? A fé sendo reconhecida. No centurião, agora nessa mulher, frequentemente em pessoas que a sociedade marginalizava. Então, olhando para o capítulo 7 como um todo, a gente vê esses fios se conectando. A fé que surpreende, vinda de onde não se espera, o poder de Jesus agindo com compaixão profunda, as diferentes reações que ele provoca, da dúvida à adoração, e essa ligação fortíssima entre perdão e amor. Sim, e talvez fique pra gente pensar, né? Essas reações todas, a fé humilde do centurião, a gratidão daquela mulher, a dúvida de João, a crítica dos fariseus, será que a gente não vê ecos disso hoje? Com certeza. Como as pessoas ainda hoje respondem à ideia de fé, de autoridade divina, de perdão? O que essas histórias podem nos ensinar sobre nossos próprios julgamentos, nossa capacidade de amar e a nossa abertura para o inesperado, para o divino, onde a gente talvez não procurasse? Fica a reflexão.